Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast. Muito obrigado por ser ouvinte desse podcast literário. E hoje eu trago aqui para vocês um livro que, desde o momento que eu soube da existência desse livro, eu fiquei muito interessado de ler esse livro, porque eu curto bastante esse tipo de assunto e o livro ele é bem recente, então eu fiz questão de colocar ele na minha lista de leitura prioritária, assim, que eu tenho uma lista de leitura gigantesca que vai durar o resto da minha vida, vai ter livro que eu nunca vou conseguir ler, mas eu coloquei esse livro aqui num lugar especial nessa lista de leitura, então eu já sabia, depois da compra dele, né? Na verdade eu ganhei esse livro, depois que eu ganhei de presente esse livro, eu já coloquei ele nas minhas próximas leituras ali, nas próximas semanas, e eu fiquei bem feliz de ter feito isso. Vou trazer aqui a minha opinião sobre o livro. Tem alguns pontos que eu acho que o livro poderia ser melhor, eu já vou explicar o porquê, mas deixa eu passar primeiro a ficha técnica do livro para depois comentar um pouco do resumo da história e o que eu achei do livro, tá bem? O nome do livro é Onde os Sonhos Acontecem. O nome do autor é o Robert Iger, ou Bob Iger, como ele é mais conhecido, né? Bob Iger. O ano original de publicação é 2019, então ele é um livro muito recente. Eu acho que aqui no Brasil ele foi lançado em 2020, se eu não me engano. Mas originalmente, no idioma inglês, ele foi lançado em 2019. A editora é Intrínseca. Para quem não sabe, a Intrínseca virou parceira do Bookcast, então obrigado aí, Intrínseca. E o livro contém 303 páginas. Bom, deixa eu falar um pouco do resumo da história desse livro. O livro basicamente foca bastante nos 15 anos do Robert Iger, do autor, como CEO da Disney. A Disney, aquela Disney mesmo, do Mickey, a Disney que comprou um monte de empresa nos últimos anos, essa gigantesca Disney. Ele foca bastante nesses 15 anos do Robert Iger como CEO. Ele não é mais CEO da Disney. Eu acredito que ele seja conselheiro, alguma coisa, mas CEO mesmo, ele não é mais. E o livro foca nesses 15 anos. Porém, e aqui já tem um ponto do livro. O livro, o Robert Iger, o Bob Iger, ele conta bastante da trajetória profissional dele, não necessariamente na Disney. Ele começa trabalhando na ABC, nos anos 70, 80, né, que é uma emissora de TV dos Estados Unidos. Então ele começa ele começa bem de baixo mesmo, né, assistente de produção, depois ele vai assumindo outras responsabilidades, assumindo chefe de estúdios, ele assume também, eventualmente, a parte de esportes da ABC, e depois a ABC, consequentemente, é comprada pela Disney no final dos anos 90, se eu não me engano. E aí o Bob Iger consegue se desenvolver para trabalhar mais na Disney e, consequentemente, vira um CEO da Disney. E esse é o meu primeiro ponto aqui. Apesar do livro ter esse nome e a linha de apoio do livro é os 15 anos como CEO da Disney, o livro só começa a falar da Disney mesmo ali na metade. Ali na metade do livro ele começa a abordar a Disney, porque antes disso ele conta toda a trajetória dele na ABC, como é que ele aprendeu a trabalhar com mídia, com entretenimento, o que é muito legal, o que eu não estou dizendo que é ruim, mas é só para dar um toque de realidade assim que ele começa a tratar da Disney, quando a Disney vem mesmo comprar a empresa a ABC na qual ele estava, e aí, consequentemente, começa a se desenvolver na Disney, né? Então, e até o nome original do livro, em inglês, é The Ride of a Lifetime. Tipo, não é Onde os Sonhos Acontecem. The Ride of a Lifetime seria, numa tradução bem literal, assim, é uma jornada da vida. Algo bem literal, assim, sabe? Então, eu acho que aqui a Intrínseca deu meio que mais um título marqueteiro para esse livro, Onde os Sonhos Acontecem. E no livro em inglês também tem a linha de apoio 15 anos como CEO da Disney, Walt Disney Company, mas esse título é meio que deu uma modificada. Sabe quando tem filme nos Estados Unidos que vem aqui pro Brasil e vem com um nome diferente, tipo The Hangover, que é aqui no Brasil ficou Se Beber Não Case? Eles fizeram meio que isso com esse livro, eu acho que com base no mercado do Brasil, talvez The Ride of a Lifetime realmente não é um título que chame atenção quando se tratando de Disney. Tu não vê Disney ali, só que quando tu vê Onde os Sonhos Acontecem, a linha de apoio sendo os 15 anos CEO na Disney,
tu meio que junta as duas coisas e fala, não, onde os sonhos acontecem é na Disney e não The Ride of a Lifetime. Então teve uma jogada de marketing aí a intrínseca, e o livro realmente, de fato, começa a abordar a Disney só na metade do livro. Só que é bem legal essa história dele no começo ali, porque eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? O livro é cheio de histórias, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas vale muito a pena essa primeira parte do livro, que é o desenvolvimento dele como profissional. E sendo eu tô no mercado de trabalho também, trabalho na frente de marketing, eu aprendi muita coisa com esse livro, sabe? Muita coisa. E muita coisa nessa primeira parte do livro. Porque quando ele está crescendo, ele tem que fazer as coisas certas, ele tem que falar com as pessoas certas, ele tem que saber o momento de colocar a opinião dele ou o momento de ficar quieto. Então isso foi bem legal entender como é que foi o desenvolvimento dele de carreira nesses anos de ABC, onde ele trabalhou nessa emissora. Depois ele começou a trabalhar na frente de esportes. Ele conta as histórias de coberturas de Olimpíadas muito fodas, muito legais mesmo, que ele conseguiu direitos do Campeonato Mundial de Ping-Pong que aconteceria na Coreia do Norte. E até então ninguém tinha filmado a Coreia do Norte, então ele conseguiu isso. Então tem esses detalhes assim da carreira dele antes da Disney que vale muito a pena. Eu curti muito essa parte. Só estou dizendo aqui que a Disney começa na metade do livro para a pessoa não se frustrar, né? Daqui a pouco a pessoa pensa que o livro inteiro é sobre Disney, a cultura da Disney, como é que funciona a Disney. Só que não, é bastante baseado na vida dele mesmo como carreira profissional. E o livro tem várias dicas de liderança, né? Dicas não só de crescimento no meio corporativo, mas dicas de liderança, de como liderar pessoas. E eu vou trazer mais para frente assim o porquê que eu gostei desse livro nessa parte dessas dicas de liderança, tá? Depois do resumo aqui, eu vou trazer para vocês um pouco do resumo do que eu achei dessa parte do livro enquanto carreira de CEO da Disney. Tá? Primeiro que o livro começa com uma história muito dark. Eu nunca pensei que um livro sobre a Disney começaria com uma história tão dark, tão obscura assim dele. Eu não vou falar a história aqui para não dar spoiler, tá? Mas é realmente um soco no estômago o começo desse livro, assim. E tu entende já nas primeiras 10, 15 páginas a pressão que é ser CEO de uma empresa como a Disney. Porque todo mundo acha, e até eu achava, e talvez ainda ache em alguns aspectos, que o cargo de CEO, que é o Chief Executive Officer, ele é um cargo de consultor, é um cargo que analisa as coisas, mas que não coloca a mão na massa, que é uma coisa que é meio que até um status que a pessoa adquire com o tempo na carreira profissional. E a pessoa acha, não, o CEO ele só fica ali dizendo sim e não para as coisas. Ele não vai atrás das coisas, ele só diz o que a empresa tem que fazer, mas é as pessoas abaixo dele, é a empresa que vai buscar isso. Só que nesse livro, como eu falei, nas primeiras 15 páginas, já dá para ver bem claro assim, a pressão que esse cara sofreu como CEO. Claro, junto com a pressão tem toda a recompensa, né? Que, imagina, ser um CEO da Disney não deve ser um contra-cheque pequeno, né? Vamos ser bem honestos. Ele não deve ter vale transporte, ele não deve ter vale refeição, vale alimentação. Isso daí ele não tem, mas ele tem o valor dele, né? De dinheiro mesmo que ele recebeu enquanto CEO deve ter sido gigantesco. Mas condiz com essa pressão que ele recebeu, né? Daí a gente pode entrar numa discussão de capitalismo, se isso faz sentido ou não, mas eu não quero entrar nessa discussão aqui. Então, nunca pensei que um livro sobre a Disney começaria tão dark quanto começou. Espero que vocês leiam o começo desse livro e concordem comigo, bem bizarro esse começo. A importância do relacionamento pessoal enquanto CEO. E aqui é muito foda isso, é por isso que eu gosto muito desses livros, porque tu começa a entender os meandros de cargos altos, assim, de pessoas que são donos de empresa. Não precisa ser uma empresa gigantesca, mas um dono de uma empresa ele já precisa fazer essas coisas que o Bob Iger fez. E a importância do relacionamento pessoal nesse cargo é impressionante, assim. É incrível como que uma pessoa nesse cargo tem que aprender a arte de se relacionar com outras pessoas.
É incrível. Vou dar um exemplo assim que vem na minha cabeça, que tá no livro, mas não é nenhum spoiler, tá? Ele conta ali, depois da metade do livro, como é que foram as aquisições da Disney. Porque o que acontece? A Disney, nos anos 30, 40, 50, ela foi muito famosa, com clássicos, lançando clássicos daqueles filmes que a gente já conhece, Branca de Neve, Cinderela. Agora eu não vou saber se a Branca de Neve é dos anos 30 ou se é dos anos 80, 90, mas tem os clássicos da Disney, com os quais a Disney ganhou muito dinheiro, que o Walt Disney mesmo, que fundou a empresa, e depois fundou a Disneylandia, que foi nos anos 70, se eu não me engano. Então a Disney era uma empresa muito grande ali no começo da década não, do século passado, né? Anos 30, 40, 50, 60. Só que ali pro final dos anos 80, 90, a Disney parou de ser relevante. A Disney parou de ser inovadora, ela tinha os parques, claro, ela tinha muita coisa ainda, mas ela parou de ser inovadora. Aí, por exemplo, ela começou... Eu vou dar o exemplo aqui da importância do relacionamento pessoal, né? Aí ela fez filmes com a Pixar, por exemplo. Ela fez filmes com a Pixar, que tinha uma tecnologia nova de fazer filmes de 3D e tal, e ela começou a lançar filmes com a Pixar. Só que no acordo com a Pixar, que a Disney fez, não era só para lançar 5 filmes. E depois desses 5 filmes, tinha alguns direitos, que a Pixar tinha esses direitos, e a Disney não poderia fazer continuação do filme ou vice-versa. Enfim, tinha um imbróglio que, apesar de esses filmes dos anos 90 terem colocado a Disney num outro patamar, como Toy Story, que ela lançou junto com a Pixar e tal, ela não tinha tanto direito em cima daquilo, não tinha a propriedade tecnológica da Pixar, porque a Pixar era uma empresa que não era da Disney até então, né? Era uma empresa parceira da Disney. Inclusive a Pixar, o dono da Pixar era nada mais, nada menos que Steve Jobs. Um dos donos, né? Tem o Ed Catmull e o John Lasseter, se eu não me engano também era. Então, a Disney fez esses filmes em parceria com a Pixar, só que tinha esses contratos que eram só 5 filmes e tal. E ali no começo dos anos 2000, a Disney começou a fazer uns filmes ruins. E aqui é o Bob Iger trazendo isso, né? Em termos de resultado, foram bem ruins. E ele menciona os filmes. Ele menciona Atlantis, eu acho que é Atlantis, né? Não sei se você se lembra Atlantis, que era um desenho mesmo, que tinha a cidade de Atlantis embaixo do mar. Deixa eu ver se é Atlantis aqui, porque eu posso estar falando muita merda. Vamos ver. Atlantis... Filme, Atlantis... Isso, Atlantis. Foi lançado em 2003. Então teve esse filme que a Disney lançou sozinha. Teve Lilo e Stitch, né? Lilo e Stitch, que também, na minha infância eu curtia bastante. Só que o Bob Iger trouxe aqui que não deu tanto resultado financeiro para a Disney. E quando ele fala de resultado financeiro, não é só resultado de venda de ingresso no lançamento. Mas a Disney tem um forte mercado de licenciamento, de vender produtos dos filmes. E com base nesses resultados, tanto de bilheteria quanto de recebimento do público e de venda desses produtos licenciados, dos bonequinhos do Lilo e Stitch e tal, a Disney começou a ver que estava ficando para trás em filmes e tal. Daí o que o Bob Iger fez? E aqui começa a história da Disney. Quando ele vira CEO da Disney, que tem toda uma história de... Aí o livro meio que se arrasta na história de como o Bob Iger se tornou CEO da Disney. Algumas brigas internas entre executivos, os conselheiros da Disney não queriam que o Bob Iger fosse CEO da Disney, mas ele acabou se tornando. E logo no começo, ele pensou, como é que quero comprar a Pixar. Quero comprar a Pixar. Aí, anteriormente ao cargo do Bob Iger como CEO, tinha um outro CEO que ele não batia muito bem com o Steve Jobs, por causa desses problemas de contrato. Então, esse CEO anterior da Disney, que é o Michael, se eu não me engano, ele tinha birras assim com o Steve Jobs, porque ele queria fazer mais filmes, e o Steve Jobs falava que era só o que estava no contrato, não é para fazer mais junto e tal. Então, ficou meio que uma briga. E quando o Bob Iger assume como CEO, ele quer comprar a Pixar, os conselheiros ali do conselho da Disney falam, tá louco, né? Tá louco da cabeça comprar a Pixar, o Steve Jobs nos odeia. O que ele vai dizer, o que ele vai falar quando a gente quiser comprar a Pixar? Ainda mais que, fora isso, que ele não vai querer papo conosco,
ele deve pedir uma banana de dinheiro, né? Um monte de dinheiro. E aí o Bob Iger falou, não, deixa eu só ver, deixa eu dar uma ligadinha, a famosa ligadinha, deixa eu dar uma ligadinha pro Steve Jobs para ver se ele gosta dessa ideia ou não. Aí ele ficou todo nervoso, assim, antes da ligação, e ele fala isso no livro, essa cena. E ele pega e fala, ô Steve Jobs, oi Steve, ele chamava de Steve, né? Inclusive eles eram bem amigos, e o Bob Iger fala da morte do Steve Jobs aqui nesse livro de uma maneira bem emocionante. Aí ele fala, oi Steve, tô com uma ideia meio louca aqui, eu quero ver se eu posso passar no teu escritório aí daqui a umas 2 semanas pra gente comentar sobre essa ideia. Aí o Steve Jobs, bem direto, né, falou, não, fala aí a ideia agora. Acabou de criar uma tensão aqui, não vou ficar esperando tu vir no meu escritório, né? Fala aí a ideia. Aí o Bob Iger falou, bom, eu queria ver se seria possível a Disney comprar a Pixar. Se você veria um cenário onde isso seria possível, sabe? Isso no começo dos anos 2000 ali. Aí o Steve Jobs pegou e falou, bom, isso não é uma ideia tão louca assim. Então, a partir desse momento que o Bob Iger entendeu que a Pixar estava, entre aspas, à venda, ele começou a se relacionar com o Steve Jobs e começou a ter muitas conversas com ele, tipo, cara, fica tranquilo, a gente vai comprar a Pixar, mas a gente quer que a Pixar continue sendo a Pixar, a gente não quer que a Disney entre como uma empresa muito diferente da Pixar e comece a implementar coisas diferentes da maneira como a Pixar está implementando. Então, teve toda essa necessidade do Bob Iger de conversar com o Steve Jobs, de conversar e entender se aquilo seria possível ou não e como seria possível. Então, essa habilidade de conversa do Bob Iger foi essencial, foi primordial para que a Disney não só comprasse a Pixar, mas comprasse outras empresas também. Outro exemplo que ele traz no livro é a compra da Lucasfilm, que é a compra do Star Wars, né? Então, ele teve que ter N conversas com o George Lucas, que era dono do Star Wars, né? De sentar numa mesa de jantar com ele e falar, Jorginho, Jorge ele falava. Ele falava assim, Jorginho, a gente não vai estragar o Star Wars. Tem um puta intelecto aí, a gente não vai estragar Star Wars. Eu quero que tu pense no legado que tu quer dar pra Star Wars. Tu não tem filhos, acho que o Jorginho não tinha filhos, que não tem filhos. Então, com quem é que tu vai deixar o legado Star Wars? Então, teve todo esse relacionamento que o Bob Iger teve que ter com o George Lucas, a ponto do George Lucas dizer, tá, beleza, vou vender por não sei quantos bilhões. Só que, claro, depois disso, depois que o Bob Iger tinha o ok desses caras, tanto do Steve Jobs quanto da Lucasfilm, ele ia pro conselho e falava, conselho, eu quero fazer uma aquisição aí, vai custar não sei quantos bilhões, daí teve que ter todas as regulamentações e se o conselho aprovava aquela compra ou não, mas essa fagulha inicial é muito importante, porque se ele fosse para o Steve Jobs não preparado para aquela conversa, ele falaria, não, a gente quer comprar a Pixar, a gente vai botar um caminhão de dinheiro aí, Steve. É claro que tu vai aceitar. Claro, se ele fosse com essa pegada, sabe? Certamente o Steve Jobs não venderia a Pixar para Disney. Então, esse livro me fez entender a importância do relacionamento pessoal, não só enquanto tu é CEO, mas quantas coisas tu consegue fazer no teu trabalho ou na tua vida que tu depende de outras pessoas. Então, tu tem que se relacionar bem com outras pessoas para que elas possam te ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Essa é outra coisa que eu aprendi aqui nesse livro. Ninguém faz nada sozinho. Apesar do CEO ter uma pressão muito grande em cima dele, e tem certas decisões que não são ambíguas, que são tipo sim ou não, a gente vai ou não fazer isso, e ele cita também no livro isso, tem que ter pessoas ao redor que ajudem que isso aconteça. Então, é um aprendizado que eu tiro desse livro. Se tu me perguntar, Diego, o que tu tira desse livro? É a questão do CEO e das pessoas saberem se relacionar com outras pessoas para que coisas grandiosas aconteçam. E partindo para outro ponto aqui, mas falando também um pouquinho de relacionamento, quando o Bob Iger ele vira CEO da Disney, ele tem uma estratégia muito clara. E isso é outra questão que ele traz no livro. Como a gente tem que ser simples nas coisas que a gente comunica para as pessoas, né? A gente tem que ser muito simples nas nossas comunicações. Quanto mais a gente floreia a nossa comunicação, menos a pessoa vai entender. Então, quando ele virou CEO da Disney, a Disney estava ferrada, tipo, ali no começo dos anos 2000, estava perdendo margem de mercado, estava atrás das inovações, e de certa forma ainda está.
ele decidiu uma estratégia focada em 3 pontos. Falou, galera, vamos focar em 3 pontos aqui. Se a gente cumprir esses 3 pontos, a gente vai voar. A Disney vai voar. O primeiro deles é conteúdo de qualidade. Então, o primeiro ponto que o Bob Iger queria atacar enquanto Disney é atribuir mais qualidade no seu conteúdo, seja em filme, em série, nos canais de TV, porque a Disney também tem canais de TV. Ela quer dar qualidade de conteúdo e isso perdura até hoje. Tu vê como a Disney se importa com qualidade de conteúdo. Então, primeiro ponto, a gente tem que ter qualidade de conteúdo. O cara não vai querer, a pessoa não vai querer assistir outro filme da Disney se ela não gostar do filme anterior. Se ela vê o logo da Disney lá e não gostar do filme, ela não vai querer, não vai ter essa força de marca para ver outro filme. Então, primeiro ponto, qualidade de conteúdo. Segundo, muito importante, tecnologia. A Disney estava ficando atrás da tecnologia e vendo a tecnologia como inimigo. Aí, bem nos anos 2000, começou a questão de download de música. Então, o mercado de mídia e entretenimento começou a mudar, começou a ser modificado. E a Disney começou a ficar para trás naquilo. Então, ele falou, cara, galera, a gente não pode ser mais inimigo da tecnologia. A gente tem que absorver a tecnologia para que a gente possa sair na frente. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez tenha sido de maior sucesso aqui nessa estratégia de 3 pontos, é dar escala global ao que a Disney faz. A ser reconhecida internacionalmente. Então, com esses 3 pontos, qualidade de conteúdo no primeiro, tecnologia no segundo, escala global, atingindo mercados fora dos Estados Unidos, com esses 3 pontos a Disney começou a fazer essas movimentações. E o que ele traz bastante aqui são as aquisições da Disney. Para quem não sabe, a Disney, nos últimos 15 anos, enquanto o Bob Iger era CEO, ela fez 4 aquisições. Assim, elas foram estratégicas, obviamente, foram muito caras, mas elas estão dando resultado e bota resultado nisso. Essas compras, uma eu já falei aqui, é a Pixar. Eles compraram a Pixar, então começaram a fazer mais filmes com a Pixar. Segunda aquisição, uma coisa que nem valia muito, assim. Marvel, comprou a Marvel. A Disney comprou a Marvel e só fez 22 filmes, acho que são 22, fechando aí com os Vingadores Ultimato e agora está desenvolvendo séries para o Disney Plus. Então só comprou a Marvel e fez esse mundaréu de dinheiro com esses filmes. E não só em filmes, né? Imagina os filmes alcançaram, acho que os últimos 2 Vingadores, o Ultimato e o Guerra Infinita e o Ultimato, eles fizeram mais de 1 bilhão na bilheteria. Imagina a venda de brinquedo e de tudo de licenciamento que a Disney teve comprando a Marvel, né? E lançando isso. Então, comprou Pixar, comprou Marvel, comprou a Fox, comprou mais recentemente a Fox, então os Simpsons, filmes da Fox, Fox Searchlight, que é mais os filmes do Oscar, tudo da Fox comprou. E o quarto ponto, que eu já trouxe aqui, o Lucasfilm, comprou toda a saga Star Wars, fez o que fez com a saga, muitas pessoas não gostaram dos últimos 3 filmes de Star Wars, eu acho que eles foram bem, e ele fala bastante no livro dos problemas que esses filmes tiveram na produção deles. Então, tinha um acordo com o George Lucas, com o Jorginho, como eu falei aqui, de usar uma história dele que ele tinha para o Star Wars. Ele falou, tá, vocês podem comprar Star Wars, só que eu quero ter direito de poder dar pitaco na história. Daí o Bob Iger falou, não, só um pouquinho, a gente tá comprando negócio para fazer o negócio. Se a gente vai comprar um negócio e a gente vai ter que pedir aprovação para ti, de criação, aí não vende para nós, né? Aí o Jorginho pegou e falou, não, beleza. Então, pelo menos no contrato eles deixaram uma cláusula que fazia com que o George Lucas pudesse dar ideias, mas a Disney não necessariamente tinha que acatar essas ideias. Então era meio que um acordo de cavalheiros até. Então com essas 4 aquisições, a Disney transformou a atuação dela no mercado e quintuplicou o seu faturamento, eu acho que é faturamento, né? Quintuplicou o seu tamanho, seu faturamento nos últimos 15 anos. Aí tu fala, tá, Diego, mas sim, ela quintuplicou porque ela comprou essas empresas. Claro, mas se não tivesse essa estratégia bem clara dos 3 pontos, que é a qualidade de conteúdo, comprou a Pixar, que tá fazendo putas filmes assim, sempre fez filmes muito bons. Marvel também, qualidade de conteúdo. Fox, Lucasfilmes, qualidade de conteúdo. Tecnologia. Ela comprou também uma empresa que ajudou ela a fazer o Disney Plus. Perfeito, ótimo. Escala global, com os filmes que ela lançou com a Marvel, principalmente,
deu escala global para os produtos que ela tem, né? Porque ela oferece. Então, essa estratégia da Disney, do Bob Iger e da Disney como um todo fez com que a Disney se tornasse esse conglomerado que a gente hoje conhece, que, claro, foi grande no passado, mas hoje talvez seja maior ainda, né, do que foi no passado. E a Disney ainda tá correndo atrás de algumas coisas, eu vejo, tipo, acabaram de lançar o serviço de streaming deles, inclusive nos primeiros meses já teve 50 milhões de assinantes, alguma coisa assim, coisa bizarra. Estão colocando conteúdo de qualidade nesses streamings. Lançou WandaVision, eu vi WandaVision, achei bem legal, bem diferente, mas bem legal. Então eles vão começar não só a se basear em filmes, mas em séries também, e ao mesmo tempo dando escala global, porque agora o Disney Plus vai ser acessado em todo mundo, e consequentemente já tá correndo atrás de Netflix, de Amazon Prime e tal, mas já tá meio que na mesma prateleira. Pelo menos eles estão fazendo isso. Não foi inovador de chegar com Disney Plus primeira coisa antes de Netflix, até porque ninguém fez isso, mas correu atrás e agora já tá num lugar bem legal, assim, lançando filmes legais no Disney Plus e lançando conteúdos legais em geral. Tem uma coisa na Disney, do negócio dela, do Disney Plus, que é meio bizarro, né? Não sei se isso vai se multiplicar, que é tipo, tu tem o Disney Plus e eles lançam um filme, agora lançaram um filme de um dragão lá, que não é Mulan, é outro filme. Aí tu tem que pagar um acesso premium pra poder ver esse filme, sendo que tu já paga Disney Plus. É uma nova forma de negócio que eles estão tentando fazer, talvez pra compensar esse dinheiro que eles não estão recebendo de bilheteria, porque os cinemas estão fechados por causa da pandemia, mas não sei se isso vai perdurar depois que os cinemas abrirem, eu não sei nem se cinema vai ser uma coisa que vai voltar ao normal, estão dizendo que cinema vai ser que nem teatro agora, que é bem mais escasso, assim, e só tem alguns conteúdos selecionados que vão ir pro cinema. Mas enfim, eu gostava muito de cinema, meio que um desabafo aqui quanto à pandemia. Mas bom, falei bastante do livro aqui, minha opinião geral do livro, tá? É um ótimo livro, como eu falei, não é só sobre a Disney, ele começa a falar da Disney na metade do livro, mas é um ótimo livro. Não se compara o jeito da narrativa do Robert Iger com uma narrativa, por exemplo, do Marca da Vitória, do Phil Knight, que é o livro do cara da Nike, que é um dos meus livros preferidos, assim. A narrativa do Shoe Dog, que é do Marca da Vitória, é muito mais envolvente. O Phil Knight, ele traz muito mais o pessoal, o que aconteceu, os detalhes de cada ação, apesar do Bob Iger também trazer aqui, mas muito mais voltado a negócio. E a narrativa também do Dedique-se de Coração, que eu trouxe aqui também, é o primeiro episódio do Bookcast, inclusive, que é sobre o cara da Starbucks, que ele não é o fundador da Starbucks, mas ele foi CEO da Starbucks. E é uma narrativa também mais envolvente, então não se compara esses dois livros com essa narrativa do Onde os Sonhos Acontecem, mas ainda assim é um baita livro. É um baita livro se tu quer saber mais de como a Disney se tornou esse conglomerado que se tornou, da cultura da Disney, de como eles trabalham. Quer saber mais também do meio que obscuro dos CEOs e de conselheiros. Lê esse livro também. Tu quer entender que por mais que o cara seja CEO da Disney, ele consegue solucionar problemas simples. Como eu falei, na base da conversa. Comprou a Pixar na base da conversa. Comprou o Star Wars com o Jorginho lá na base da conversa. Jantava com o Jorginho e falava, Jorge, Star Wars vai ficar louco aí, não vai ficar sem ninguém. Quem é que vai pegar esse Star Wars aí? Aí o Jorginho, daí na base da conversa, foi comendo quieto, Bob Iger comprou a Lucasfilm, comprou a Star Wars e também dessa forma comprou a Marvel, comprou a Fox e sei lá se vai comprar mais empresas aí ou não. Mas é isso. Não é um livro do nível de Marca da Vitória e Dedique-se de Coração, mas é um livro bem legal para aprender mais sobre, inclusive, cultura americana, essa cultura de mídia e entretenimento. Se tu gosta de Marvel, de Disney, de Disney, óbvio, mas de Pixar, de Star Wars, eu acho que é bem legal para você, fã de Star Wars, que ficou bem chateado com os últimos filmes de Star Wars. Compre esse livro e leia esse livro e entenda o porquê disso, que tem muito mais, claro, tem muito mais por trás de um lançamento de um filme, ainda mais Star Wars, do que só a história, só ser colocado na rua. Agora, inclusive, a Disney tá com o Mandaloriano, que tá expandindo o universo Star Wars por meio de séries, assim como tá expandindo o meio da Marvel por meio de séries, que é uma puta estratégia se eles querem
atrair pessoas pro Disney Plus. Então, eles já meio que consertaram isso que fizeram com Star Wars com Mandalorian, porque Mandalorian eu gostei bastante. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Estamos no episódio 22. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para os novos ouvintes, novos seguidores. Me siga no Spotify e me siga também no Instagram, @DiegoSgon, esse é o meu Instagram, me siga lá. E muito obrigado de novo. Interaja comigo lá no Instagram, me siga lá no Instagram, eu venho recebendo vários seguidores novos aqui no Spotify, então sejam bem-vindos, seja bem-vinda, muito obrigado. E é isso, obrigado pela sua atenção e até a próxima, até o próximo episódio, até o próximo livro. Tchau, tchau.